Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal que é o Ivan Azevedo. Pessoal, hoje eu tô passando aqui para gravar a nossa primeira aula do curso de raciocínio lógico aqui do canal. É isso mesmo, finalmente eu atendi aí o pedido de algumas pessoas, tomei vergonha na cara e resolvi gravar um curso de lógica especialmente para cada um de vocês que acessa aqui o nosso canal Ivan Azevedo. E aí, pessoal, cabem aqui algumas observações importantes. Esse curso, para falar a verdade, ele já está gravado há muito tempo. Eu gravei ele ainda no ano de 2022 e eu achei ele um curso muito interessante. Ele tem 20 aulas com aplicações, com teoria, então ficou um curso bem recheado, bastante completo. Então eu resolvi, cara, ao invés de eu perder tempo gravando outro curso que vai ficar muito parecido com esse, eu vou utilizar esse mesmo e eu vou ficar soltando aqui no canal para que vocês possam acompanhar. Tem resolução de questão, tem explicação da teoria e qualquer dúvida que ficar, vocês podem colocar nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Além disso, cabe também uma outra observação, que é qual? Durante esse curso, talvez vocês possam ver eu mencionando aí o nome de um site, porque esse curso ele estava hospedado em um site, só que não está mais, então você pode adquirir tranquilamente, na verdade nem adquirir, né? Você pode assistir de graça aqui no YouTube. E mais, eu estou pretendendo gravar outras aulas de raciocínio lógico, principalmente resolvendo questões, porque esse curso que eu fiz, ele era específico para um concurso público. Só que assim, quando a gente fala de raciocínio lógico, você vai perceber que a gente fala de um assunto que cai em todo concurso público de uma forma muito semelhante. Então por isso, sem mais enrolações, vamos lá para a nossa primeira aula de hoje. Essa primeira aula eu tive que gravar de novo, porque no curso antigo eu não prestei atenção e aí eu simplesmente não salvei a aula 1, mas vai ser uma aula bem rápida para vocês aqui, para a gente iniciar esse assunto. Então, quando a gente fala de lógica, nós estamos falando aí de um assunto que une a matemática com o português. Talvez por isso muita gente tem tanta dúvida. Mas o estudo da lógica é algo que vem desde muito tempo, lá desde a Grécia a galera já estava estudando sobre lógica. E me apresentando aí rapidinho, eu sou o Ivan e eu estou cursando matemática na USP de São Carlos. E aqui no canal você encontra conteúdo de matemática e também sobre a USP de São Carlos. Falando agora aqui, um dos primeiros conceitos e talvez um dos mais importantes, porque esse conceito vai aparecer bastante pra gente, é o conceito de proposição. O que é uma proposição? Proposição nada mais é do que uma frase que a gente pode classificar como sendo verdadeira ou falsa. Por exemplo, se eu falo assim, 3 é igual a 7, você fala, Ivan, isso é falso. Opa, então isso é uma proposição, porque você conseguiu me falar que ela é falsa. E eu falo assim, Maria é flamenguista. Cara, eu conheço uma Maria e realmente ela é flamenguista. Ivan, isso é verdadeiro. Opa, então isso também é uma proposição. Se eu falo assim, 2 mais 2 é igual a 5, você fala, Ivan, agora você acabou com a matemática, porque 2 mais 2 é igual a 4. Ivan, essa afirmativa aí que tu fez, essa proposição que tu fez, ela é falsa. Então, sempre que você tem uma frase e você consegue dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa, você está diante de uma proposição. Se você observar, existem algumas frases que você não consegue dizer se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Nesse caso, essas frases não são consideradas como sendo proposições. Quais são esses tipos de frases? Ora, se a gente tem aí frases do tipo interrogativa, ou seja, frases que têm ali perguntas nela, geralmente ali representadas pelo ponto de interrogação no final, como é esse exemplo aqui, quem comeu o bolo? Em geral, a sua resposta não vai ser verdadeiro ou falso. Você, em geral, vai apontar o nome da pessoa que comeu o bolo. Então, perguntas você não consegue classificar como verdadeiras ou como falsas e, por isso, você diz aí que elas não são proposições. Outro exemplo também são as frases que são colocadas aí no imperativo, aquelas ordens, conselhos. Em geral, essas frases também a gente não consegue classificar como verdadeiro ou como falso. Tipo assim, durma agora. Isso é uma ordem. Que dia lindo. Tipo, a pessoa já está afirmando isso. Ela não está dizendo, Ivan, mas eu discordo, o dia não está lindo não, tá? Mas na opinião daquela pessoa tá. E tipo, você não tem como classificar isso como verdadeiro ou como falso. Aqui eu também gostaria de apresentar para vocês dois princípios que são fundamentais
quando a gente vai estudar o assunto de raciocínio lógico, especialmente aí as proposições. O primeiro desses princípios é o princípio da não contradição. O que é isso? Esse princípio ele é bem simples, é basicamente para te falar que uma proposição ela ou é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então ela não pode se contradizer. Então uma não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não pode os dois ao mesmo tempo. Princípio da não contradição. E outro princípio também é o princípio do terceiro excluído. Como a gente falou, a proposição é verdadeira ou falsa. Não tem uma terceira opção. Não tem uma terceira opção. Ah, não, ela é só meio verdadeira. Não, é só meio... Não. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira opção. Por isso é conhecido aí como o princípio do terceiro excluído. Além disso, pessoal, as nossas proposições, quando a gente estuda raciocínio lógico, elas podem ser classificadas como simples ou como compostas. Vou te dar aqui um exemplo de uma proposição simples. É uma onde você faz simplesmente uma afirmação. Por exemplo, 3 mais 2 é igual a 5. Isso é uma proposição simples. Olha outro exemplo. Ó. O João é meu irmão. Isso também é uma proposição simples. Você tem uma única afirmação e tranquilo, isso é uma proposição simples. Ivan, então, proposição composta, pelo que está me falando, eu imagino que já seja aquela proposição que tem várias proposições simples dentro dela. E é exatamente isso. Então, quando a gente junta várias proposições, nós vamos ter aí as proposições que a gente chama como proposições compostas. Nesse caso aqui, ó, se eu quisesse juntar algumas proposições, eu poderia ter aí, ó, o João é meu irmão, que é uma primeira proposição, uma proposição simples, e ela está unida com a Melissa também. Aí está subentendido, né? A Melissa também é minha irmã, nesse caso. E perceba que elas estão unidas por um negocinho que a gente vai definir mais lá na frente como sendo um conectivo. É algo que a gente usa para conectar proposições simples e assim gerar uma proposição composta. Outro exemplo, ó. Ele foi ao shopping ou ao parque de diversões. Aí também está subentendido. Ele foi ao shopping ou foi ao parque de diversões. Então a gente tem também aí duas afirmações diferentes que estão unidas por um conectivo, que é o conectivo ou. Daqui a pouco também a gente vai estudar melhor sobre eles. E aí, para encerrar essa primeira parte aqui do nosso curso de lógica, eu quero te apresentar um pouco mais da tabela verdade, porque ela aparece muito nos concursos públicos e quando a gente aprende tabela verdade, a gente aprende a trabalhar com raciocínio lógico de uma forma bem mais fácil. Então, como a maioria das questões de raciocínio lógico lá nos concursos públicos, elas vão ter duas proposições ou mais, ou seja, as questões que vão aparecer para você nos concursos são questões em que são trabalhadas ali proposições compostas, eu quero te ensinar como que a gente monta a tabela verdade de uma proposição composta, tá bom? Então você vai denominar aí, ó, uma proposição, que eu chamei aqui de proposição P, tá certo? Só pra gente não ficar escrevendo a proposição toda hora, a gente pode simplesmente nomeá-la aí com alguma letra. Então eu chamei de P e eu chamei a outra proposição de proposição Q, tá certo? Perceba que aqui a gente pode ter 4 variações possíveis, que são quais? P pode ser verdadeiro e Q pode ser verdadeiro também. Essa é uma primeira opção. As duas são verdadeiras. A gente tem ainda uma segunda opção, que é qual? É quando a primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa. Então a gente já teve aí, ó, duas possibilidades. Vamos para uma terceira? Peraí, Ivan, tu já me falou que a primeira é verdadeira, mas e se a gente colocasse a primeira para ser falsa? Então você teria a primeira sendo falsa e a segunda proposição sendo verdadeira, e você teria agora as duas sendo falsas ao mesmo tempo. Então sempre que você constrói tabela verdade, você tem que supor isso daí. Você tem que supor que a primeira é verdadeira ou falsa e que a segunda também é verdadeira ou falsa. E aí você vai fazer essas combinações possíveis entre elas. E em geral, a nossa tabela verdade a gente vai partir mais ou menos como está aparecendo aí na sua tela. A primeira sendo verdadeira e a segunda também,
a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira e as duas falsas ao mesmo tempo. Construindo isso daqui e tendo como referência isso daqui que a gente está colocando na tela, a gente vai depois estudar algo mais complexo, que é o quê? O que acontece quando eu nego uma proposição? O que acontece quando eu adiciono um conectivo? Como que ficam essas relações? Será se continua verdadeiro? Será se continua falso? Ivan, a tabela verdade que tu está ensinando, ela só está considerando proposições simples. Mas tu falou que no concurso o que cai é proposição composta. Então como que a gente vai associar isso? Isso daí a gente vai ver nas nossas próximas aulas do nosso curso de lógica aqui do canal Ivan Azevedo, resolvendo muitas questões e com muito conteúdo para cada um de vocês. Olha, se você está gostando desse curso de lógica, se inscreve no canal, curte esse vídeo e manda para aqueles seus amigos que você sabe que vão fazer concursos públicos. Ó, tô vazando aqui agora, mas tenham todos excelentes provas, excelentes estudos também. Espero que a gente possa ir rumo à aprovação no próximo concurso público. Ó, beijão pra vocês e valeu!